A gente cresce ouvindo falar do coelho da Páscoa, né? Aquela figura que traz ovos de chocolate e tudo mais. Mas de onde ele realmente surgiu? A história por trás disso é bem mais surpreendente e, vou te dizer, bem mais interessante do que a gente costuma imaginar. Bom, com certeza a história mais famosa é aquela que diz que a origem de tudo está numa antiga deusa pagã da primavera. Mas será que essa versão da história é verdadeira? É isso que a gente vai investigar agora. Então, vamos começar por aí, por essa lenda que muita gente já ouviu falar. A história da tal deusa germânica, Eostri. A lenda é bonita, né? Dizem que Eostri era a deusa da primavera e da fertilidade, e que ela tinha uma companheira, uma lebre sagrada. Essa lebre, como uma forma de homenagem para a deusa, botava ovos coloridos. A teoria, então, é que a Páscoa cristã acabou absorvendo esse antigo ritual pagão. Soa bem poético, não é mesmo? Ok, a história é ótima. Mas e os fatos? O que a história, de verdade, tem a dizer sobre isso? Pois é aqui que as coisas começam a ficar bem diferentes do que a gente espera. Quando a gente coloca a lenda de um lado e os registros históricos do outro, a coisa toda meio que desmorona. De um lado, essa imagem de uma deusa poderosa com sua lebre sagrada. Do outro lado, na realidade, o que se encontra é uma única menção bem duvidosa e, olha só, nenhuma ligação antiga com lebres ou ovos. E ponto crucial é este. A base inteira para essa história da deusa Eostre vem de uma única fonte. Um monge do século VIII, um cara chamado Beda, que mencionou o nome Eostre só uma vez. E detalhe, ele não fala nada sobre lebres, nem sobre ovos na história. A coisa só muda lá no século XIX, quando um dos irmãos Grimm, o Jacob, sugeriu que talvez existisse uma conexão. Mas até ele mesmo admitiu que era só um palpite, uma teoria. E essa citação aqui resume tudo perfeitamente. Esses mitos todos sobre Eostre e a lebre, eles não são historicamente pagãos, não. São, na verdade, invenções modernas. Ok, então, se a história da deusa é um mito, a pergunta continua: de onde veio o coelho da Páscoa? Bom, a primeira pista de verdade, a primeira evidência concreta, nos leva direto para a Alemanha. Dá uma olhada nessa linha do tempo. É impressionante. A gente tem a única menção da tal deusa Ostre lá no século VIII e a primeira evidência de uma lebre que bota ovos só aparece em 1682. É um pulo de quase 1000 anos. Um buraco enorme na história. E é aí que a gente encontra o verdadeiro ancestral do nosso coelhinho, o Osterhase. Esse nome em alemão significa literalmente lebre da Páscoa. E a lenda era essa: uma figura do folclore alemão, uma lebre que trazia ovos coloridos para as crianças que tinham se comportado bem. E aqui está o primeiro registro disso, de 1682. Ele descreve justamente essa história que se contava para a criançada, que a lebre da Páscoa botava ovos e os escondia nos jardins. O mais curioso é que o texto original diz que era uma fábula contada para enganar os simplórios e as crianças. Bem direto ao ponto, né? Beleza, então a gente tem uma tradição local lá da Alemanha, mas como é que isso virou essa febre mundial que a gente conhece hoje? Pois é, para entender isso, a gente precisa cruzar o oceano. O caminho foi mais ou menos assim. Tudo começou na Alemanha com a lenda do Osterhaus. Aí, no século XVIII, imigrantes alemães levaram essa tradição na bagagem direto para a Pensilvânia, nos Estados Unidos. Lá, a história pegou. A tradição do Osterhaus, como eles chamavam, se espalhou por todo o país. E dos Estados Unidos, bom, daí foi para o mundo inteiro. E essa versão da Pensilvânia, o Osterhaus, era muito legal. A criançada pegava os chapéus, os gorros e fazia tipo um ninho. Se a criança tivesse sido boazinha, a lebre aparecia e enchia o ninho de ovos coloridos. Agora, se a criança tivesse aprontado, ela encontrava carvão ou até esterco. Lembra alguma coisa? É exatamente a mesma lógica do Papai Noel. Se você foi bom, ganha presente. Se foi mal, ganha carvão. Mas tem um detalhe importante aqui. A figura original não era um coelho fofinho, era uma lebre, que é um bicho bem maior, mais selvagem. Então, como é que essa lebre virou o coelho dócil que a gente conhece hoje? Essa mudança não foi por acaso, não. Foi uma escolha pensada. A gente sai da imagem da lebre, que é maior, mais arisca, uma figura ligada à natureza, e entra na imagem do coelho, que é menorzinho, mais dócil, um símbolo que tem tudo a ver com o lar, com a doçura, com as crianças. Isso tudo aconteceu no século XIX e fazia parte de um movimento cultural bem maior. Os feriados, no geral, estavam mudando, se tornando celebrações mais caseiras, mais focadas na família e principalmente na felicidade das crianças.
E aí, um coelho amigável e fofinho se encaixava muito melhor nessa nova visão, não é? Então, para a gente fechar a conta, a história da deusa Iostre. Um mito moderno sem base histórica sólida. A origem de verdade está lá na Alemanha do século XVII, com o Osterhasse. Essa tradição viajou para a América e lá evoluiu de uma lebre para um coelho, para se tornar mais familiar e conquistar o mundo. Isso tudo mostra que a história raramente é uma linha reta, bonitinha. Na maioria das vezes, ela é uma mistura fascinante e, vamos ser sinceros, meio confusa de folclore, migração de povos e mudanças culturais. É uma bagunça, mas é uma bagunça muito mais interessante. E isso deixa uma pulga atrás da orelha, né? Se a história do coelho da Páscoa, que parece tão inofensiva, é bem diferente do que a gente pensava, que outras tradições, que outros mitos a gente aceita como verdade sem nem questionar? Fica aí a reflexão.